Não gosto. Não gosto dessa frase, acho ela muito parecida com a favela venceu. E ela é mentirosa, né, sobre vários aspectos. Ela é uma mentira factual. A favela não venceu nada. Ela é uma mentira semântica. Ela não faz o menor sentido. Se as pessoas que moram em favela vencessem, elas não estariam lá. Sim. E ela é uma mentira filosófica. Se nós entendemos o que é favela e o significado dela, nós não podemos achar que há vitória nessa permanência. Eu creio que essa expressão pretos no topo, ela pode ser aplicada em qualquer circunstância, né? Porque aonde nós, negros e negras, homens e mulheres pretos, estivermos, nós vamos estar sempre disputando um lugar, tá? Então, mesmo que não seja a nossa intenção, as pessoas estão sempre nos cobrando algo, estão sempre nos olhando de uma maneira bastante crítica e tentando nos colocar num determinado lugar que eles acham que seja o nosso, né? Então, chegar no topo, se na academia chegar no topo é estudar, né? Você fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado e chegar neste lugar incomoda. E eu digo que incomoda porque eu sou doutora, então eu sei o quanto isto incomoda estar nesse topo do Olimpo aí da formação acadêmica. Então cabe, sim, problematizar isso porque é cansativo, desagradável a gente ter que o tempo todo estar ali tendo que provar, na verdade, que nós temos o direito de estar onde estamos, de chegar onde chegamos. Acho que as pessoas têm e isso é uma cultura absolutamente racista, né? Não fomos nós que inventamos, de misturar o orgulho, a não vergonha de onde se nasce, com o orgulho enquanto acho que a permanência aqui está tudo certo, está tudo sussa. Isso torna mais forte esse discurso de que o favelado, de que o pobre em geral é uma pessoa conformada, é uma pessoa acomodada, é uma pessoa que está na situação que está porque quer. Há uma diferença em não se envergonhar da sua origem e aí ter orgulho dela por isso, do que se acomodar na sua origem e achar que aquele é o lugar que você merece. Sim. A favela não precisa vencer nada. A favela tem que ser algo a ser superado na nossa história, na nossa existência. Eu acho que ainda é um processo real, assim, porque até você entender que esse topo é uma construção que foi inventada para te fazer correr atrás de algo e não vai te levar de fato para um topo, é importante, assim. Mas aí a gente tem que voltar algumas casas e entender que, como cidadão do mundo, assim, independente da sua raça e classe, você é bombardeado por informações que te manipulam, assim. Então, chegue no topo, chegue no topo, chegue no topo, compre, consuma, chegue no topo para que o seu poder de compra e de consumo seja maior ainda. E aí quando você entende que na real não é uma decisão consciente sua, mas de forma inconsciente você está correndo atrás de algo que você nem sabe o que efetivamente isso te dá um clique que vai possivelmente te fazer refletir sobre, assim, de falar, tá, mas o que é esse topo? E por que a gente tem sempre que tentar competir para que poucos acessem isso, assim? E aí, muito ilustrativamente falando, é isso. Você coloca uma pirâmide e vê o tanto de gente que tem numa base e o que tem no topo. O topo não é para todo mundo. E eu prefiro viver num mundo utópico nesse momento, mas onde ele seja muito mais planificado, sabe? Quanto mais pessoas subirem, melhor. Eu não quero que exista só um pico onde caiba só uma pessoa. Não, dá pra considerar que a gente tá ascendendo bastante, a gente tá abrindo mais uma porta com outras mulheres antes de nós abriram, mas acho que
relação a números, essas coisas, aí a gente ainda tem algumas coisas a conquistar. Mas está sendo muito da hora as paradas que a gente está É, a caminhada, a gente tá na caminhada pra chegar lá. Pô, difícil, né? Foi 10 anos. mas tipo assim, igual a gente tava conversando aqui com a Rose MC, imagina para as mulheres que vieram antes de nós, né? Ela falou que eu não podia usar roupa assim, eu não podia mandar as pessoas ir pra aquele lugar, não podia fazer essas coisas que vocês fizeram, então eu fico muito feliz de ver. Então a gente dá muito valor pelas pessoas que abriram esse caminho pra nós, né? Mas a gente vê de forma muito importante porque a gente tá sendo uma coisa que a gente não teve na nossa adolescência. A gente vê tantas novinhas aqui se inspirando na gente. Tantas pretinhas, é muito da hora pra nós ver até que naturalmente, tipo, nossas irmãs também são fãs do nosso trabalho, isso é muito inspirador pra nós. Meus irmãos são fãs do Kian, são fãs do então, tipo, E são pessoas que vão ter outra autoestima, né? A gente tinha uma autoestima muito baixa quando a gente era nova e eu vejo as pretinhas hoje tudo com autoestima, isso é demais, é lindo. E a gente sabe que a gente faz parte disso de certa forma. Nos anos 90 a gente não tinha essa conversa de a favela venceu. Os anos 90 se encarregaram de consertar um erro que era histórico e que era imprimido pelo racismo, que era fazer com que os lugares onde a comunidade negra, na sua maioria, habitava, que eram os lugares mais pobres, as favelas, os morros, as palafitas, enfim, os cortiços, fosse um lugar inviável de gerar vida, de gerar alegria, de gerar energia e de gerar impulso para algo melhor na sua vida. Então, havia uma autoestima extremamente baixa, para não dizer que não havia nenhuma. Havia uma vergonha, havia a favela enquanto um lugar da violência, o lugar do fracasso, o lugar da derrota. O que os anos 90 fizeram, e eu fiz parte disso, o movimento negro fez parte disso, o movimento hip hop fez parte disso, e outros movimentos populares fizeram, ligados à arte ou não, foi dizer não. Aqui não é o lugar em que a gente quis estar. Aqui é o lugar que nos jogaram por uma circunstância histórica e nós podemos fazer com que esse lugar seja viável enquanto impulsor para a nossa melhora. A favela não é um fim em si. A favela foi um projeto que não foi a gente que fez para que a gente morresse lá. E nós temos que ter orgulho de ser sobreviventes apesar dela. O conceito de preto no topo já é uma coisa que eu não acredito tanto, assim, porque eu não gosto de ficar individualizando o discurso, porque a gente fica acreditando que uma pessoa preta que alcançou algum tipo de status social representa a comunidade como um todo. E eu acho que não, porque eu sinto muito pobre o discurso de achar que a gente tem que generalizar a vitória de um como se fosse a de todos. Eu tenho, por exemplo, uma família de 4, somos 5 homens, né, 5 irmãos, cada um tem o seu sucesso profissional individual ali, e nem por isso a gente fica achando que um chegou no topo e o outro não, assim. Então eu acho que o conceito de pretos no topo já é algo que não me atrai tanto. No entanto, quando a gente fala de ascensão, seja financeira, seja profissional, seja ela qual for, já é um outro diálogo, assim. E aí, utilizar os recursos e as ferramentas que a gente tem hoje, no caso de tecnologia e especificamente da comunicação, por exemplo, para tentar sintetizar isso, eu acho que é válido. Então, se a gente para pensar que hoje em dia a tecnologia nos ajuda a contar histórias e, consequentemente, também a faturar em cima dessas histórias que a gente está contando, ter acesso a recursos que te levem a essas realizações são importantes. Me venderam um tal de topo. Fica numa cobertura que cobriria tudo que me faltou um dia. Me venderam um lote além da lua, coisa que moleque nenhum sonharia. Até o meu nome mudou. Agora é Ícaro, filho do sol. Mal sabia que era a isca que me prenderia no anzol. Me deram acessos que antes eram restritos, de onde cada vez que olho pro lado, não vejo ninguém que possa chamar de aliado. Não me cortaram as asas, não me prenderam no chão, mas me pagaram um voo, com cédulas de solidão. Se vencer é estar só,
Nem posso chamar o topo de pódio. A queda vem antes que eu veja, sobrando apenas o meu ódio.